Vamos lá para mais um vídeo. Esses vídeos que eu estou fazendo hoje é sobre o Criador. Então eu estou nessa sintonia e vou fazer o possível para continuar nela. Tudo é aprendizado e eu aprendo junto quando falo com vocês. E todos os vídeos que eu coloco, de certa forma, é no sentido de aprendizado, de a gente passar a entender melhor aquilo que circunda a gente. Não é aquela frase que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ou seja, só se aprisiona aquele que acha que já sabe, né? Eu até fiz um vídeo aí sobre eu nasci assim, você sempre assim, né? Aquela pessoa que não quer mudar. Então, tem crescimento. Acho que deve ter alguém até hoje botando chupeta e dando uma madeira na boca, mas vamos lá. Aqui, por que as dores corporais se manifestam e são consideradas crescimento? A gente tem uma mania, fazendo um parênteses no papo, a gente tem a mania de achar que tudo é punição. Se eu estou doente, o que eu fiz de errado? Já liga o botão do pânico. Gente, o que eu fiz de errado? O que eu estou pagando? Aí quando não encontra nada, fala: deve ter sido de outras vidas. Até quem não acredita em reencarnação, naquele momento, deve ter sido de outras vidas, porque não achou. Nem sempre. Aliás, nunca é para pagar pecado. Mas as coisas se apresentam, e aqui qual foi? Porque as dores corporais se manifestam e são consideradas crescimento. Elas são consideradas crescimento quando o observador, que é você, presta atenção nessa dor e pensa: o que essa dor quer me dizer? Quando você é aquele que se vê incapaz de qualquer coisa, você já pensa: o que é que eu estou pagando? Será que é uma doença ruim? Será que eu vou morrer? Eu não quero dizer que eu não passo por isso. Eu vou para o médico. Aliás, é uma das coisas minhas. Mesmo que eu entenda o mecanismo, naquele momento eu estou com dores. Então, antes de eu ficar tomando remédio para maquiar o que é, eu prefiro ver o que é. Aí depois sim eu tomo o remédio. Então eu vou ao médico e o médico identifica. Porque se eu ficar medicando a dor em casa, eu não soluciono a origem da dor. Porque a dor é um alerta. Existe até alguns cientistas que dizem que a dor, em princípio, não existe, que a dor é mental. Ou seja, a mente identificou uma anomalia. Ali ela começa a mandar mensagem: olha, isso está ruim, isso vai piorar, isso vai danificar o circuito. Como é que é aquela coisa? Mayday, mayday, mayday. Entendeu? Aí a dor aparece. Por isso ela é considerada crescimento. Porque quando você tem maturidade de buscar solução, mesmo que seja ir ao médico, você tomou uma providência. Você assumiu o volante. Em vez de ficar: eu estou com dor, essa dor não passa, e você vai enchendo os outros, mas tomou remédio? Não, eu não gosto de remédio. Você parou para descansar? Não, isso não é hora de descansar. Ele fica procurando razões que justifiquem a sua inércia, a sua incapacidade de cuidar de si próprio. Uma vez que você cuida da dor física, toma medicação, faz o exame e começa a solucionar aquele problema, aí é a hora de você ver o espiritual da coisa e entender que você é energia. E o que acontece com a energia? Ela apresenta alguma anomalia na sua transmissão, ou seja, ela corre todo o corpo,
porque a energia, ela permeia o corpo, ela passeia pelo corpo o tempo todo. Nessa trajetória, ela é obstruída em algum lugar, em alguma coisa. Só que a energia é feita de sentimentos, é feita de conhecimento. Eu já expliquei que uma das aulas de neurociência que eu tive mostra que o coração é o primeiro a ser feito na hora que se está fazendo um ser. O coração é o primeiro. Então ele vai fora e ele começa a criar, vamos supor assim, os vasos, né, os rios, pela qual aquela energia vai circular. Quando ela começa a vascularizar e vai se formando aquela matéria, ele então se interioriza, se aloja aqui e o cérebro, ele começa a alimentar o cérebro. Porque é preciso que ele envie mensagens para esse cérebro, para que esse cérebro cuide do resto do sistema que está sendo construído, que está sendo feito. E uma das últimas coisas é a unha, né? É a pele, é o pulmão, porque você não precisa dele no período de gestação, mas vai precisar assim que aquela unidade ficar pronta para operar. E ela é confeccionada de acordo com as necessidades daquele planeta e as necessidades da energia que vai entrar dentro daquele sistema. Tanto é que as peças que compõem esse sistema não servem para o outro, porque a singularidade é muito valorizada. Essa peça foi feita para que a energia aqui opere como Ângela e faça algum tipo de modulação. Quem sabe o que tem que fazer é a energia que adentra e provisoriamente vai usar as características de Ângela, o nome de Ângela. Mas essa peça foi confeccionada para a energia que entra aqui. Por isso, se eu quiser doar meu coração, tem que ter do outro lado uma adaptação, porque naturalmente o outro sistema vai rejeitar aquele órgão. Por quê? Porque ele chega com um monte de características do outro que não é para ele reparar. Entendeu a magia, a beleza da coisa? Então tem que haver uma conversação, aquele órgão tem que ser anulado do que era feito para poder ser preenchido pela energia do outro, senão a minha vai interferir na energia, na modulação do outro, porque eu tenho uma modulação e o outro tem outra. Então essa história de querer parecer todo mundo bonitinho é burro e é impossível. Isso só vai machucar você. E quando machuca você, apresenta o quê? Mayday, mayday, mayday. Porque nós não fomos feitos para imitar o outro, nós fomos feitos para modular algo na nossa energia. E se a gente vê isso como um aprendizado, como uma coisa natural que é, e não como um castigo, não como karma ser pago, acontece o que aconteceu, por exemplo, aqui comigo. Deixa eu ver. Onde está o papelzinho? Tem tanto papelzinho, eu já eliminei essa semana um monte. Gente, cadê? Ah, tá. Porque as dores corporais, né? As dores corporais se manifestam e são consideradas crescimento. Tudo era para ser visto de uma forma positiva. Mas a turminha do contra, que não entende nada, mas quer dominar você, fala isso. Então aqui eu coloquei, o ciático travou. Eu tive um período que o ciático travou, me obrigou a ficar na cama. Eu sou muito teimosa e determinada. Eu enchia tudo de salão, perna toda, para ir trabalhar, atender cliente, olhar funcionário.
Mas antes de fazer isso, eu fiquei na cama que até sair para ir ao banheiro, aquilo eu chorava muito de dor, porque não tinha um remédio que segurasse aquela dor. Mas quando eu tinha que ficar deitada, o que foi que eu fiz? Foi onde eu comecei a fazer a psicanálise, comecei a estudar, me inscrevi na escola de psicanálise, comecei a estudar psicanálise, comecei a entrar nesse mundo de novo, que eu estava um tanto quanto afastada, de estudar espiritualmente a coisa como ciência, né? Uma ciência humana, não uma ciência fria, travada, que não evolui, não é disso. Não é uma ciência permeada de certezas, mas uma ciência aberta a questionamento. Então eu não fiz o que se chama, o que se diz comumente, eu não fiz de um limão uma limonada, e tá cheio de exemplos por aí. Essas pessoas nunca tiveram que pagar karma, tem apenas que modular uma coisa porque ela não está vendo a vida como deveria. Se estivéssemos, já não estaríamos passando por isso.